Um outro assunto que a gente vai tocar é sobre a questão da greve para o servidor que está em função gratificada. Por exemplo, coordenador. Uma vez que ele decide em aderir à greve, é, muitas vezes ele está exercendo a atividade de coordenador, de coordenadoria, e, e é professor da aula. E aí ele decide por fazer greve no momento que está dando aula, mas tem atividades que consideram importantes ou essenciais na função dele. Que providências ele deve tomar para se acautelar? Então, a partir do momento que esse servidor que vai aderir ao movimento grevista conversou com o comando de greve sobre serviços essenciais, nossa recomendação é que ele envie, quando ele for comunicar a sua chefia imediata, sua adesão ao movimento de greve, se ele tem algum serviço essencial a ser realizado, recomendamos que neste e-mail ele já faça uma programação, faça uma comunicação daqueles serviços que ele vai realizar, que ele tem que realizar, e os dias, né, sugeridos para que esses serviços sejam realizados. Agora, o que não pode é servidor que está em cargo em comissão sofrer qualquer pressão para não aderir ao movimento grevista. Por quê? Como falamos aqui em alguns conceitos, né, direito constitucional, adesão à greve, o próprio STF já definiu que a simples adesão não constitui falta grave, não obstante os cargos de comissão serem de livre nomeação e exoneração, o simples fato do servidor aderir ao movimento grevista não pode ser considerado falta grave. E se ficar comprovado que esse servidor foi exonerado do seu cargo porque aderiu ao movimento grevista, caberia-se uma medida judicial, não só para retorná-lo ao cargo, mas também como uma medida indenizatória, porque ela tem dois efeitos: coercitiva, né, de impedir que a administração pública tenha esse tipo de prática, e indenizatória, indenizar o servidor pelo prejuízo sofrido, né, a sua afronta ao seu direito constitucional de aderir ao movimento grevista. Mais uma explicação, doutor, porque o servidor que não tem função gratificada, a recomendação que a gente está transmitindo seria comunicar a chefia imediata. A data que ele começou o movimento paraidista e assinar o ponto paralelo. No caso do servidor que está em função gratificada, no e-mail ele tem que escrever essas atividades que ele considera como importantes e essenciais para o cargo que ele está, e qual a importância dessa formalização? Então, esse servidor que está em cargo de confiança, que é ou chefia imediata, coordenador de curso, o ideal é ele procurar o comando de greve antes, para deliberar quais são os pontos, né, essas atividades consideradas essenciais. Chegou a um acordo, um denominador com o comando de greve, fez essa comunicação, até para que ele saiba, o comando de greve saiba quem também está trabalhando de forma parcial e quais serviços que estão sendo executados. E aí sim, vá à sua chefia imediata e faça a comunicação daqueles serviços que ele considera importantes, que são inadiáveis, por exemplo, pesquisas que estão em andamento, que não podem parar, ou que tem algum fomento externo, né, que tem prazo para cumprir. Então, nessa comunicação formal, já informe, já conste as atividades que ele precisa realizar, que são importantes, ou que possam, a sua paralisação possa causar algum prejuízo para a instituição, ou para o próprio servidor. E no dia a dia, ele pode ficar de greve de manhã porque estaria fazendo atividade de ensino, aula, e de tarde ele assinar o ponto eletrônico como está realizando atividades da função gratificada, tal como atividades importantes ou essenciais. O que seria recomendável para nós não recomendamos essa prática, porque até para fins de controle ao final da greve, para reposição das atividades, esse servidor que tem que realizar uma atividade essencial,
né, ele tente concentrar para que realize um dia de trabalho. Porque ele trabalhar de manhã e não trabalhar à tarde, isso acaba impactando também na própria greve, né? Então, esse tipo de realização de registro de ponto, o próprio servidor não vai ter controle, a administração não vai ter controle, né? Então, nós recomendamos que esse servidor que esteja em greve parcial, né, tente concentrar as suas atividades em apenas um dia, né, ou 2 dias, se for o caso, mas que evite ficar registrando ponto de manhã, ponto paralelo, estando em greve de manhã e à tarde ele está realizando suas atividades. Não é uma boa prática e acho que o comando de greve também não tem feito essa recomendação e nós entendemos que isso pode trazer um prejuízo futuro para o servidor no momento de uma negociação de reposição de atividades ou horas.